Meu convidado é jornalista e apresentador de televisão, mas hoje ele está aqui para falar de um trabalho realizado atrás das câmeras e que beneficia muita gente. Durante uma série de reportagens sobre o funcionamento do Hospital de Câncer de Barretos, ele se encantou pela dedicação da instituição em salvar vidas. A partir daquele momento, ele resolveu colaborar com a divulgação e a captação de recursos para o hospital. Eu recebo no Receita para Dois, Domingues Júnior. Nasceu em Araçatuba, interior de São Paulo. É casado e tem 2 filhas. É apresentador da TV Record em Porto Velho, capital de Rondônia. E coordenador de captação de recursos do Hospital do Câncer de Barretos há 1 ano. Escreve crônicas e gosta de jogar badminton. Beni, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, é um Edu. prazer, obrigado, viu? é meu, é alegria, é uma honra poder participar de um programa do qual sou fã. Muito obrigado. E para falar de um trabalho que eu virei fã também. Agora me explica uma coisa, e para todo mundo em casa também. Claro. Você é jornalista há mais de 20 anos. Mais de 20 anos, 24 anos. Trabalhou em diversas áreas. Já fez Esporte, tudo quanto é tipo. cultura, política, segurança. Depois me especializei trabalhando no relacionamento através das mídias sociais, buscando essa interatividade cada vez maior. Você nasceu aqui em São Paulo. Eu nasci em Araçatuba. Em Araçatuba, interior de São Paulo, para quem não conhece. Exatamente. E mudou daqui de São Paulo. Fui ainda jovem para Cascavel, no Paraná, onde eu conheci uma emissora de televisão chamada TV Tarobá, que era, à época, uma grande referência de TV com programação local. Tá. E ali, com essa possibilidade da programação local muito forte, com muito evento ao vivo, lá e fora de lá, porque a gente fazia Stock Car, fazia Campeonato Brasileiro, ela era terceirizada de várias emissoras. Entendi. Então eu entrei nessas equipes fazendo trabalho para outras grandes emissoras, inclusive para a Record. Tá. E, obrigatoriamente, acabei tendo que aprender um pouco de tudo, né? Agora, virar multimídia mesmo. Agora, como jornalista, você já pensava como menino, melhor dizendo, antes de começar o jornalismo, você já pensava em fazer isso na escola, por exemplo? Sim, não? sim. Desde pequeno, logo Você entrevistava cedo, teus amigos? eu estava e gostava muito de escrever, principalmente escrever. Tá. Era algo que professores identificaram isso em mim, porque eu nunca fui um bom aluno. Mas quando o assunto era ler história ou língua portuguesa e escrever, fazer uma redação que chamava composição naquela Você é muito época, bem em português, eu gostava então. de escrever, de contar histórias. E aquilo de contar histórias acabou sendo o meu caminho. Sua paixão. Mesmo, minha paixão, porque meu pai falava muito isso. Leia muito para que você escreva bem e conte bem as suas histórias. Seu pai e sua mãe, então, sempre te apoiaram para isso? Principalmente o meu pai, né? Meu pai... E você estudou lá? Eu estudei, eu fui para Cascavel, Tá. Quando eu comecei na TV Tarobá, em 87, não havia o curso de jornalismo lá, eu aprendi na marra mesmo. Na raça? Na raça. Depois estudei marketing aqui com a Universidade Metodista de Santo André. E com o marketing e o jornalismo casados, e muita leitura, e eu acabei me tornando um apaixonado pelo que eu faço. Escrever, falar para a televisão, apresentar programas, contar histórias, entrevistar pessoas, é algo que eu realmente gosto. E hoje, o que você mais gosta de fazer? Então, e por conta disso, depois de uma boa experiência em Rondônia, quando eu fui para ajudar na implantação de televisão com programação local, eu recebi o convite, acabei com um casamento muito legal com a TV Record de lá, que é a TV Candelária, comandada por meu querido amigo Everton Leone, a quem eu agradeço muito. E logo que eu entrei na TV, 1 ano e pouco atrás, o primeiro desafio que me deram foi fazer a série de reportagens sobre o Hospital de Câncer. O Beni Andrade e o Everton me pediram, olha, tua incumbência é essa. Por quê, Edu? Porque o hospital estava sendo implantado lá. Ele está fazendo ramificações no Brasil inteiro e a região norte não tem um centro de oncologia. Um hospital que é tradicional aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Né? Daí foi para Juazeiro, graças a Ivete Sangalo. Claro. Agora, em Rondônia, na região norte, há muito pouco de tratamento de câncer. E, curiosamente, Rondônia é o estado brasileiro que proporcionalmente mais tem gente em Barretos. E na ordem, São Paulo, Minas e depois Rondônia. Entendi. São mais de 6 mil pessoas. 95% dos casos de câncer de Rondônia estão em Barretos. É uma migração estranha, é uma migração ao contrário, né? Ou seja, a pessoa, até para todo mundo entender, quando acontece algum problema na família, por exemplo, uma criança, Barretos. a família inteira vem para Barretos, que é o interior de São Paulo. Exatamente. Tradicionalmente a terra como é que chama? Do gado, né? A terra da festa do peão de boiadeiro. Da festa do peão de boiadeiro. E essa migração ao contrário se deu por isso, porque esses fazendeiros, esses proprietários de terras, tinham terras também em Rondônia, 70, anos 80. Tá. Como sabiam que a referência era Barretos e ninguém paga nada para ser tratado lá, o trabalhador rural deles
em São Paulo era atendido em Barretos e o de Rondônia também. Entendi. Só que quando esse paciente voltava para Rondônia, ele voltava entusiasmado. Pô, fui tratado como um rei, fui tratado com amor, fui tratado com dignidade. Isso espalha. Esse é o vírus do bem. E aí as pessoas falando para o compadre, para a comadre, para o tio, para a tia... boca a boca de divulgação. Acabou, exatamente. Aí Rondônia voltou e fez uma migração ao contrário e veio para Barretos. Entendi. E eu vim para conhecer isso. Por que aconteceu de Barretos ir para Porto Velho? Eu precisava explicar para Rondônia por que uma unidade de hospital de câncer estava lá. Só que aconteceu comigo algo que eu não imaginava. Eu vim para fazer um trabalho jornalístico com o qual eu estava habituado. Né? Você já tinha feito. Exatamente. Saúde, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Então, você, por exemplo, para todo mundo em casa entender, você fazia trabalho jornalístico a sua vida inteira. Exato. Você foi chamado para fazer mais um. Fui contratado pela TV para ter um programa, que é um programa na grade à noite da TV Record, um programa de entrevista, um programa de notícias, de variedades, mas recebi esse desafio. E vim, fiquei alguns dias em Barretos, e olha, sem exagero de palavras, sem nenhuma pieguice, sem forçar nada a barra, eu voltei outra pessoa para lá. Eu voltei outro jornalista, outro pai, outro marido, outro amigo e outra pessoa, outro homem, outro ser humano. Porque eu vi o amor. Ouvir falar, ler e escrever a respeito dele, sentir, né, com a esposa, com as filhas, é algo que eu já conhecia. Agora, enxergá-lo como eu enxerguei, e como qualquer pessoa que vai a Barretos e conhece o hospital como eu conheci, pode enxergar, foi transformador para mim. Entendi. Então eu sabia que a partir daquele momento, além de editar a matéria, de colocar as reportagens no ar, eu precisava fazer como o Mário Sérgio Cortella escreve, né? Responder qual é a minha obra, que é a capa de um livro dele, maravilhoso. Qual é a tua obra? Eu tinha que responder isso para mim. E passei a entender que era hora de dar essa resposta, de pegar a maturidade, o aprendizado, o expertise, o know-how como jornalista, como comunicador, e servir a essa instituição. Quando que você percebeu que isso tinha acontecido na tua vida? Porque eu imagino que você deve ter passado, como jornalista experiente que é, por coisas difíceis, muitas. Matérias complicadas de se fazer, exatamente, de se pensar, de voltar muitas vezes para casa. Porque a gente, quando vivencia aquilo, a gente volta para casa muitas vezes mal, pensando naquilo, passa a semana, passa o mês, muitas vezes pesado, cansado, né? Porque a gente acaba levando isso tudo com a gente, levando para nossa família muitas vezes, né? Quando você percebeu que você teve essa mudança? A cada entrevista, por exemplo, quando eu fui chamado para ir para lá, foi logo depois de uma entrevista que o Sérgio Reis concedeu para a gente num programa de rádio que nós temos. Tá. E ele é muito envolvido, muito engajado também no trabalho do hospital. Excelente profissional. Excelente profissional, um cara sensacional. E aí ele contou uma história no estúdio que nós tivemos que acabar o programa porque todo mundo desabou de chorar. Todos os apresentadores, são 5 jornalistas, são chamados de dinossauros, todos experientes, calejados, e ninguém aguentou o final do programa. Foi uma choradeira, porque ele contou a seguinte história, eu vou falar rapidinho. Ele estava ao lado do Henrique Prata, que é o presidente da fundação, presidente do hospital, num espaço onde está sepultado o pai dele, o Dr. Paulo Prata, que foi o criador de tudo isso. Estava o Sérgio Reis e o Prata falando das coisas do hospital. De repente vem uma senhorazinha, muito querida, muito simpática, mas aparentemente muito humilde, para falar com eles por ser fã do Sérgio. Eu sou sua fã, e abraçou ele, beijou, e emocionada, feliz da vida em ver um cantor que ela adorava. Aí o Sérgio Reis perguntou, de onde é a senhora? Ela falou assim, eu sou de Rondônia. Ah, e aí, a senhora está sendo tratada? Não, eu fui curada, eu estou voltando para casa porque eu fui curada. Aí o Sérgio Reis abraçou e o Prata também, naquele momento, e ela tirou R$2 do bolso do vestido.